bem, estamos de volta com o programa Pingo nos Is aqui pela TV Litoral Panorama. Estamos falando no primeiro bloco sobre o populismo na América Latina. E nós estamos aqui com o professor Ricardo, o professor Eduardo Guerini, falando sobre essa questão. Professor Ricardo, a questão do Mercosul, que estávamos falando antes do nosso apoio cultural. Mercosul, Comunidade Europeia, são blocos iguais, parecidos, ou não tem nada a ver uma com a outra? Eles são blocos um pouquinho parecidos, porque eles são de integração regional e a semelhança para por aí. São blocos que, de certa maneira, são economias minimamente complementares e que seria, em tese, possível fazer essa união, assinar esse acordo. Mas qual que é o principal problema? O setor que o Mercosul é mais competitivo, que é o setor primário, estou ligado à produção agrícola, é muito protegido pela União Europeia. Então, a União Europeia, para manter um nível de vida mínimo para o seu agricultor e até uma distribuição agrária em países como a França, por exemplo, para evitar um êxodo rural, ela protege muito a sua agricultura e, portanto, bloqueia a chegada de produtos agrícolas de outros lugares. Em contrapartida, aqui nós temos uma industrialização, principalmente no Brasil e mais ou menos na Argentina, razoável. Só que se nós abrirmos completamente para o produto industrial produzido na Europa, nós vamos ter um problema sério porque a nossa indústria, que já é fraca, que já é mambembe, vai ficar ainda mais comprometida. Então, sempre houve essa dificuldade de encaixar os interesses que são antagônicos, não apenas dentro do Mercosul, mas também dentro da OMC. Ou seja, essa discussão não é apenas entre esses países. Em nível global, o mesmo problema acontece. Então, eu acredito que pode ser que aconteça agora, mas, por outro lado, a União Europeia está muito cautelosa porque ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. O governo Temer é um governo fraquíssimo, um governo que deve sair do poder na próxima, ninguém sabe direito quem vai entrar. Então, qualquer acordo assinado agora, ele pode não valer daqui a um ano. Então, eu não sei se esse acordo vai ser assinado pela essa dificuldade crônica que vem de 20 anos, e por esse problema conjuntural atual. Que é o atual, né? E, professor Guerini, nessa questão, o Mercosul, Comunidade Europeia, mas nisso tem os Estados Unidos entrando com força na questão que o professor Ricardo Boff falou, que é o protecionismo. Com toda certeza o que se vê, principalmente, é a ação hegemônica dos Estados Unidos, assumindo a cena internacional, que ele estava mais ou menos atendendo aquilo que seria uma remodelação do sistema internacional, dos organismos multilaterais, tentando compatibilizar e tornar mais interdependentes as economias dos blocos. E os Estados Unidos não agiam na época do Obama como agem hoje sob o controle de Donald Trump. Ou seja, retorno do protecionismo significa um processo de desglobalização. Nós estamos passando um processo de desglobalização e de desblocalização, porque os interesses nacionais ou dos Estados nacionais estão acima dos interesses que foram pautados nas últimas 3 décadas. E esse é um movimento também que segue, um movimento econômico, um movimento político de uma onda neoconservadora, com políticas econômicas ortodoxas, com políticas comerciais extremamente regressivas do ponto de vista do que se avançou em termos da OMC. A OMC hoje está no impasse, considerando que o Brasil tem uma condição usual. Isso significa, em outras palavras, que a América Latina ela perdeu a atratividade em relação a outros locais. Mais do que isso, a crise política nos países que sofreram com o populismo inverteram o ciclo dos investimentos. A própria China contraiu os investimentos por conta da instabilidade. Quando os fundos, as agências de risco, os fundos de investimento começam a perceber uma queda no rating, na classificação de risco dos países latino-americanos por conta da crise política, do crepúsculo, né? Do populismo do Brasil, da Argentina, da Venezuela, a crise do consenso dos commodities, como o professor Ricardo falou, o resultado é que emerge também, numa outra onda, o protecionismo via uma política comercial mais agressiva dos Estados Unidos para responder um problema interno, que é o problema do desemprego, problema da queda da renda e do crescimento. Então, os Estados Unidos hoje crescem num ritmo maior, a comunidade europeia ainda cresce sob a hegemonia alemã,
A China continua, a China, Índia e Rússia continuam crescendo, e se nós considerarmos em termos de bloco, o único país do bloco que cresce menos é o Brasil. E a América Latina cresce abaixo da média mundial, que está hoje em torno de 2,9%, 3,4%, segundo as últimas projeções do FMI. Enquanto os países latino-americanos estiverem vamos dizer assim, nesse imbricamento histórico, que não conseguem produzir uma industrialização endógena, uma substituição de importações, um investimento naquilo que está na agenda de todos os populistas, a educação, distribuição de renda, ou os neodesenvolvimentistas que estão aí colocados, que falam em investimento na competitividade internacional, o resultado qual será? Será blocos enfraquecidos e associação de países aos Estados Unidos, o exemplo do Chile. E essa questão que o senhor falou dessa coisa da China, dos Estados Unidos, da Europa, nós aqui, trazendo para o nosso estado, que também isso preocupa, porque a China, a gente importa da China pelo Porto Itajaí, Itapoá, São Francisco do Sul e Mituba. E a nossa matéria-prima, que é da agricultura e da pecuária, sai. Isso complica a nossa situação também, saindo da América Latina do Brasil, vindo para Santa Catarina. O mundo globalizado se representa nessa questão também. Sim, o mundo globalizado, o professor Guerini colocou uma coisa interessante. O mundo globalizado torna-se menos globalizado porque recrudesce o nacionalismo nos países centrais. É Trump nos Estados Unidos, é a China, que é um capitalismo de Estado, é a Rússia do Putin investindo cada vez mais em uma Rússia pujante e forte, e a Alemanha, que é convidada a voltar até a se rearmar e, quem sabe, ter um nacionalismo mais forte, porque ela está no meio dessa terceira Guerra Fria, digamos assim, dessa terceira fase de uma Guerra Fria, entre aspas. A América Latina, ela está indo na contramão disso. Porque enquanto o mundo aumenta o nacionalismo, aqui nós voltamos a um neoliberalismo que é retrógrado no centro do sistema. Ou seja, Temer e Macri, eles estão na contramão da história, eles estão simplesmente beneficiando o capital financeiro, esquecendo do capital produtivo. Aí o Porto de Itajaí, ele pode até se beneficiar importando bugiganga, produto de primeira qualidade da China, que a China já não é mais só 99. Agora, a nossa produção interna, tirando o porco e a galinha lá do oeste catarinense, que são produtos primários, ela tende a se prejudicar. Ou seja, a nossa indústria bloqueios, inclusive, estão sofrendo bloqueios. A nossa indústria local, Santa Catarina, vem passando por um processo de desindustrialização no mesmo ritmo que o Brasil e a América Latina. Então, essas políticas liberalizantes, tanto de Temer como de Macri e de outros países, o Paraguai é um exemplo também, elas tendem a ser bastante voláteis, sazonais e não resolvem os problemas estruturais. E aí volta a questão, o perigo do populismo de esquerda é a ideia de vender um sonho que vai acabar na próxima década. E o de direita é que ele não vende sonho algum, então nós ficamos nesse desalento, falta de protagonismo. Esse pesadelo mesmo, né? O pesadelo, essa é a palavra, é um pesadelo porque significa que não existe um arranjo das forças políticas e econômicas latino-americanas para se confrontarem com Estados Unidos, que está se fortalecendo novamente com a tentativa de polarização mundial, a China, que agora permite um mandato para o Xi Jinping indeterminado, ou seja, volta aquela lógica do socialismo de Estado ad eterno, né? O grande líder, o grande timoneiro, e, por outro lado, uma Rússia que volta à Guerra Fria, no sentido de estabelecer conflitos vinculados a determinados espaços de atuação de hegemonia. Os Estados Unidos agem hegemonicamente sobre a América Latina porque eles interferiram nos processos políticos de deposição de presidentes, de influência, inclusive com embargo, o caso da Venezuela é um exemplo característico, e quando os líderes populistas eles começam a enfraquecer, debilitados por uma falta de organização também das bases populares ou sociais, os chamados movimentos sociais de base, o resultado é que nós temos também enfraquecimento dessa cadeia de interdependência
das economias latino-americanas, que daria vamos dizer assim, uma força endógena para a economia latino-americana e, ao mesmo tempo, uma capacidade de confrontar num mundo hoje que está mais protecionista. E um processo de recuperação mais lento, voltando às relações internacionais, né, professor Ricardo? Porque vivemos da agricultura e pecuária, é um processo lento para se reerguer, enquanto a industrialização, a máquina bota a produzir e pronto, né? É um processo lento para se reerguer, porque a gente nunca se reergueu completamente e quando está começando a ameaçar dar algum passo, e não sejamos ingênuos, toda vez que falarmos em algum desenvolvimento endógeno latino-americano, as grandes potências não vão permitir. Os Estados Unidos vão fazer o que quiserem para boicotar. Isso não é teoria da conspiração, isso é história. Agora, estamos numa nova onda populista, populista de direita, como o professor Guerini falou. Ou neoconservadora. Ou neoconservadora, mas o nacionalismo que os Estados Unidos faz, ele acaba... É possível que dê uma resposta de um ressurgimento de certas forças nacionalistas aqui também, ou seja, nacionalistas, leia-se, antineoliberais, que geralmente são ligadas mais à esquerda. E um país sintomático para isso é o México. Hoje, o líder das pesquisas no México, López Obrador, ele é uma espécie, entre duas aspas bem grandes, uma espécie de Lula. Ou seja, um sujeito que veio dos movimentos de esquerda, foi prefeito de Cidade do México e está na liderança com perdeu uma eleição, perdeu a última e dizem que foi fraudulenta e está batendo 80%. Prestar atenção que tem eleição esse ano no México, tem eleição na Colômbia, que está bem acirrada, inclusive tem um ex-guerrilheiro de esquerda que tem chance de ganhar. Tem eleição ano que vem na Bolívia, tem eleição na Venezuela, toda problemática. Teve eleição no Chile, que saiu a Bachelet, mas assumiu o Pineda novamente com um discurso social-liberal, ou seja, buscando, não retirando a agenda de políticas sociais de Michelle Bachelet, inclusive a gratuidade do ensino superior, e nós temos no Brasil, né? No Brasil. Que não se sabe quem é. Que não se sabe quem é. Então, assim, é uma nova onda, mas está bem complicado definir para onde ela vai. E tem eleição em Cuba, pela primeira vez, sem a família Castro estar no poder. Aquela eleição também que... uma eleição que é feita pelo Congresso Nacional. Uma experiência também para... Depois de tantos anos com os Castros ali governando, é uma experiência porque... Mas é uma nova liderança. Claro, nova liderança que não estava lá na Sierra Maestra. Com certeza. Bom, professor Ricardo Guerini, nosso tempo está se encerrando aí mais uma vez no Pingo dos Is. Agradecer sua participação mais uma vez. Obrigado, é um prazer discutir sobre esses assuntos que são importantíssimos para a divulgação, para o atendimento às necessidades conjunturais na América Latina e no Brasil. Com certeza, professor Ricardo Boff, obrigado pela sua participação também. Obrigado, quando precisar, estamos aí, curso de Relações Internacionais também sempre disponível. Com certeza, e um assunto pertinente aqui no nosso dia a dia, que é isso aí, começamos lá com a Europa, com o Mercosul, com os Estados Unidos e paramos aqui no estado de Santa Catarina para ver como a gente sofre as consequências do mundo todo aqui também na nossa região. Nós ficamos por aqui com o programa Pingo nos Is, a gente volta no próximo final de semana. Um abraço a todos, tchau!